Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de voltar aqui a algumas questões e até no âmbito do Programa de Estabilidade, porque é verdade que o Governo decidiu apresentar este Programa de Estabilidade sem previsões macroeconómicas, coisa que é praticamente caso único do ponto de vista europeu. O Sr. Ministro, tanto quanto percebi, já explicou que acha que todos fizeram mal e que o Sr. Ministro está certo. Veja bem, eu até já quase me enganei, já eu ia tratar por Primeiro-Ministro, porque há momentos que parece que temos aqui um governo sombra. Mas, em todo caso, enfim, são as opções do Sr. Ministro. Agora, eu gostava de entender algumas coisas que me parecem que têm relevância para as empresas tomarem as suas opções. E, portanto, ia recuperar aqui algumas perguntas. Em relação ao layoff, o Sr. Ministro tinha dito que este regime, disse no dia, creio eu, 16 de abril, que este regime já estava a proteger mais de 1 milhão de empregos em Portugal. Pronto, já percebemos que não estava nessa altura, mas diz o Sr. Ministro que estará agora. Bom, antes assim, mas gostava que fosse capaz de me dizer que trabalhadores estão de facto a ser protegidos por este regime e que trabalhadores é que se prevê que venham a ser protegidos por este regime. Porquê? Porque o Sr. Ministro, no Programa de Estabilidade, apresenta uma quantificação mensal do custo da medida. Olhando para essa quantificação mensal, eu creio que estará a pensar num universo à volta de entre 800 mil a 900 mil trabalhadores. Pelo menos se dividir o valor que lá está pelo que foi apontado com o custo médio por trabalhador, é isso que dá. Eu gostava de saber se estou a ver bem e se estamos a falar num universo entre 800 mil a 900 mil trabalhadores, e também gostava de saber que empresas é que pediram e que universo de trabalhadores é que foi pedido e que foi negado. E o que é que aconteceu a esses trabalhadores? Se foram para o desemprego ou se, pelo contrário, as empresas conseguiram sobreviver. Acho que é relevante. E depois dizer-lhe que a medida é aplicada por um mês que pode ser prorrogada até 3 meses. E o que o Governo prevê, o que o diploma prevê, é que a medida acabe no dia 30 de junho do mês que é o mês que vem. O que eu lhe pergunto é se, tal como está previsto no diploma, o Governo vai ou não prorrogar a medida. Porque o caso prático que eu lhe pus, que é de um pequeno hotel, precisa de saber isso para junho, julho, agosto, setembro. É nesses meses que isso é fundamental e é isso que é preciso perceber. Em segundo lugar, em relação às linhas de crédito, bom, disse que não sabia, eu tenho aqui os dados que trouxe a Presidente da Garantia Mútua e eu continuo sem perceber porque é que a linha é aberta no dia 30 de março e até ao dia 17 de abril aparecem apenas 3 mil candidaturas e depois no dia 17 de abril há uma mudança no período de carência de capital e nos prazos de maturidade e de repente aparecem 17 mil candidaturas, de tal maneira que a linha fecha e depois volta a abrir e aparecem mais 23 mil candidaturas, num total de 40 mil candidaturas. Isto foi a informação, se quiser posso lhe dar escrita, imaginei que tivesse, mas se quiser, da Sociedade de Garantia Mútua. E portanto, o que eu lhe pergunto é se há aqui um erro inicial no desenho da medida que leva a que as empresas de facto que dela precisavam só tenham tido acesso a 17 de abril, bastante depois dos anúncios do Governo, e que explicação há para o facto destes 5 mil milhões de euros que o Sr. Primeiro-Ministro anda a anunciar, só estão contratados 473. E Sr. Ministro, e eu creio que compreenderá isto que eu lhe digo, eu percebo quando alerta para o risco de fraude. O risco de fraude existe, não sou eu que o vou negar. Só que do outro lado da balança está o risco de falências das empresas por não terem acesso a este auxílio de emergência. A questão é qual risco é que pesa mais. Da mesma maneira que quando se aumenta exponencialmente, com grande pressão de tempo, o nível de processos a avaliar por entidades públicas, aumenta o risco de fraude não apenas do lado privado, mas também do lado público. Estes riscos existem. Agora, o que me faz alguma confusão, Sr. Ministro, é a desconfiança quase endémica em relação ao setor privado, porque existindo o risco, nós não podemos partir do pressuposto de que a generalidade dos empresários são bandidos e que tem que haver todas 1001 verificações para que eles não cometam fraude.
sobretudo, se nós estivermos a falar, como estamos neste caso, de seguros de crédito que são muito, muito, muito pequenos e de empresas que não estão habituadas a recorrer à banca. E, portanto, eu acho que, pelo menos para estes muito pequenos créditos de empresas que não estão habituadas a recorrer à banca, poderia ter havido outro regime. Depois, em relação ao seguro de crédito, é telegráfico. É quando é que vamos ter, de facto, a garantia pública aqui a funcionar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cira Meireles. Então, para concluir esta segunda ronda, a palavra ao Sr. Ministro do Estado das Finanças. Faça parte, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de começar a responder à Sra. Deputada Cira Meireles, permitam-me só, até aqui por sugestão do Sr. Presidente, corrigir uma palavra que eu utilizei na minha resposta ao Sr. Deputado Duarte Alves, em que era perpetuar os efeitos da crise. Na verdade, é prolongar o que eu quis dizer, porque, enfim, nós todos esperamos que mais em V ou menos em V, esta crise é temporária e, portanto, nós vamos, com os instrumentos que temos disponíveis, resolver as dificuldades que enfrentamos. Até porque, num passado muito recente, por exemplo, em relação à dívida pública, que são, usando como base as projeções da Comissão Europeia, para o final deste ano, que colocam a dívida pública em 131,6% do PIB, nós, em 2016, estávamos em 131,5%. Já lá estivemos e conseguimos, como eu já referi aqui, o melhor desempenho de todos os países da área do euro na redução da dívida pública. É um sucesso para a economia portuguesa, para as finanças públicas portuguesas, de que todos os portugueses se devem recordar e devemos fazer o esforço para voltar a esse trajeto. Senhora Deputada, layoff. O que eu referi aqui foi as empresas que pediram layoff tinham, em fevereiro de 2020, com dados existentes da última vez que eu cá estive, 1 milhão de trabalhadores ao serviço em fevereiro de 2020. Eu entenderia que a medida do layoff para essas empresas permitiu, neste momento, poupar todos os postos de trabalho e protegê-los. É assim. Mesmo que a empresa tenha decidido apenas colocar efetivamente em layoff uma parte da sua força de trabalho. Porque se ela não tivesse podido colocar essa parte da força de trabalho em layoff, provavelmente não estaria a proteger o conjunto de toda a sua força de trabalho. O layoff a medida do layoff simplificado é uma medida de proteção ao emprego, mas é uma transferência que é feita para as empresas. As empresas é que pagam o salário ao trabalhador. Pagam-no com base no registro salarial ao abrigo do layoff, com as regras existentes. E, portanto, nós devemos entender que a abrangência da medida pode ser lida desta forma, o emprego de todas as empresas que acederam ao layoff, porque ela está a proteger todo o emprego. Efetivamente, em termos financeiros, suportado o valor do layoff, como eu lhe disse há pouco, em média, estamos a falar de 62% do emprego dessas empresas, isto números de há uns dias, 2 dias, o que significa que, atendendo a que haverá 1.200.000, 1.300.000, depois de todos os processos serem tratados de emprego nessas empresas, poderemos estar a falar de um número que se aproxima dos 900.000, enfim, há flutuações aqui, eu não quereria focar num número só, mas é um número no limite próximo de 1 milhão de empregos. Depois, para sabermos qual é, e é esse número, 1 milhão de empregos, que está subjacente aos cálculos que fazemos, 1 milhão, aos cálculos que fazemos nas nossas folhas, com o salário médio correspondente. Agora, aqueles que foram rejeitados, Sra. Deputada, têm tido a oportunidade, e eu sei que têm feito essas correções que justificaram a rejeição. Eu acredito que a Segurança Social vai cumprir as regras
no respeito pelos dinheiros públicos e pelas condições acordadas na lei para o acesso ao layoff, e aqueles que no final não tiverem condições para aceder ao layoff não o terão, e as consequências para o emprego nas 6 empresas eu não sei qual é, mas sei que a lei foi cumprida e devemos nos depois preocupar objetivamente sobre as outras questões de proteção e de que empresas são essas. Nas linhas de crédito, eu insisto na resposta que lhe dei há pouco, e que, aliás, em complemento com as respostas que tenho dado a seus colegas deputados. Nós temos um regime, estabelecemos um princípio de acesso às garantias que são outorgadas, são dadas as garantias de crédito por ordem de chegada, a partir do momento em que o processo está completo. Eu também tive informação de que, desses muitos milhares de processos que foram colocados no site da SPGM, muitos milhares não estavam completos, dada a rapidez com que lá apareceram. E esses processos, se não estão completos, têm que se esperar que eles fiquem completos. Depois, é preciso garantir que não há duplicações e que cumprem todos os trâmites e restrições das garantias, que são alguns, não são muitos, mas são alguns. E a SPGM tem a obrigação de o fazer. E depois é preciso que o contrato seja assinado. E tudo isto é um processo que também é preciso que a empresa assine esse contrato. A dívida, e quando se assume um processo de crédito, é necessário que essas empresas façam essa validação final. Eu não estou a dizer que possa não haver dificuldades. Eu só estou a dizer é que isto não é como aparecer com um helicóptero por cima de Portugal a lançar notas para cima das empresas ou das pessoas, porque isso não existe. Isso é uma ficção. E, portanto, nós temos mesmo que garantir que estes processos seguem as regras, porque senão não há garantias, ou há garantias, depois não há auditorias e depois ninguém vigia, e depois daqui a 6 meses estamos a perguntar que, afinal de contas, o dinheiro foi todo dado, mas foi todo dado sem nenhum controle. Senhores deputados, um pouco mais de cautela, insisto, na forma como se utilizam os recursos públicos. A senhora deputada fez, obviamente, uma exorbitação da frase que eu disse. Eu não quis dizer com a resposta que lhe dei que eu achava, enfim, vou só dizer isto por cortesia à senhora deputada, que eu considero que os empresários em Portugal são assim, mas eu sei exatamente aquilo que custa aos contribuintes portugueses pagar os recursos que põem à disponibilidade do Estado. Muito obrigado.